No vídeo anterior, publicado na semana passada, abordamos a questão da mente grupal, que é um fenômeno estudado pela psicologia social que procura entender como age o indivíduo dentro de um grupo, que procura entender como o grupo influencia o comportamento do indivíduo. E para entender um pouco sobre como isso acontece, vimos como base os estudos de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, psicólogo social francês do século XIX, considerado o pai dos estudos sobre a psicologia das multidões. Ele acreditava que a busca da compreensão da psicologia da multidão era essencial para a compreensão da história e para a compreensão da natureza humana. Como esse é um tema bastante extenso e também bastante interessante, não apenas para a compreensão da história e da sociologia, mas principalmente para a compreensão da realidade da atualidade. Por isso, voltamos a abordar esse tema no nosso encontro de hoje. E esse é o tema do nosso encontro de hoje, a mente grupal e os comportamentos extremistas, parte 2, já que é continuidade. Uma análise segundo os estudos do psicólogo francês do século XIX, Gustave Le Bon. Sejam todos bem-vindos ao canal Gotas de Inteligência Comportamental. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça a sua inscrição agora. Quando chegar no final, se você gostou, deixe o seu conteúdo, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo também para que mais pessoas possam ter a oportunidade de refletir sobre o tema. Aproveite e veja outros vídeos também no canal com conteúdos comportamentais. A mente grupal e os comportamentos extremistas, de acordo com os estudos de Gustave Le Bon. Gustave Le Bon é considerado o pai dos estudos sobre a psicologia das multidões. O trabalho mais importante dele, de Gustave Le Bon, A Multidão, um estudo da mente popular, foi publicado em 1895 e é considerado até hoje como um dos trabalhos mais importantes para os estudos que procuram compreender o comportamento das multidões, que procuram entender o comportamento dos grupos, que procuram entender o comportamento das massas. Como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que a abordagem desse tema é importante para que cada um possa olhar para si mesmo e verificar, caso faça parte de algum grupo, seja qual for a finalidade do grupo que você faça parte, que seja de forma presencial ou online, mas que você possa analisar como está sendo a sua atuação enquanto indivíduo e enquanto membro de um grupo. E principalmente, para que você possa refletir sobre como está sendo influenciado pela mente coletiva criada no grupo. E possa refletir sobre o que pode e deve fazer para manter a sua própria personalidade, manter os seus próprios princípios, manter os seus valores pessoais, não se deixar manipular, não virar massa de manobra. Seres humanos, como quase todos os outros seres vivos existentes no planeta, os seres humanos, desde os seus primórdios, quando ainda viviam coletando frutas, viviam caçando, viviam fugindo de predadores, os seres humanos sempre procuraram viver em grupos, por várias razões. Inclusive porque em grupo torna-se mais fácil a sobrevivência. Assim nasceram as tribos, assim nasceram as vilas, assim nasceram as cidades, assim nasceram as nações. Além da necessidade da formação de grupos para caçar, para se proteger de predadores, para enfrentar grupos rivais, para se proteger de ameaças diversas, os seres humanos também sempre sentiram necessidade de formar grupos por afinidades ou por interesses em comum. É aquela velha máxima de que juntos somos mais fortes, o que é verdade. Um grupo organizado de pessoas tem muito mais força para defender uma ideia ou para defender uma causa do que um indivíduo, do que de indivíduos isolados. Isso é a essência da formação da mente grupal, quando uma quantidade de pessoas se unem em torno de uma necessidade, se unem em torno de uma ideia, se unem em torno de uma causa. Assim, nasce uma espécie de inconsciente coletivo que passa, de forma subjetiva, a influenciar o comportamento do grupo, como se fossem criadas leis não escritas, mas que precisam ser seguidas. E essas leis
passam a direcionar as ações do indivíduo no grupo. E muitas vezes, essas leis não escritas passam a direcionar as ações dos indivíduos até mesmo fora do grupo e até podem direcionar os seus pensamentos. É essa a razão que explica o fato de que muitas pessoas, ao fazer parte de algum grupo, seja qual for a finalidade do grupo, a pessoa passa como que a viver em função do grupo, passa a viver em função dos interesses do grupo, passa a viver em função dos ideais pregados pelo grupo, principalmente quando os ideais do grupo estão de acordo com os seus próprios ideais. É por essa razão que o indivíduo, quando em grupo, geralmente despreza o senso crítico, despreza o bom senso, despreza a ética, não leva em consideração se uma ideia, um pensamento, um ideal ou uma palavra realmente trata-se de algo verdadeiro ou não, de algo válido ou não. O mais importante é que essa ideia, esse pensamento, esse ideal ou essa palavra esteja de acordo com os ideais e com os interesses do grupo. Gustave Le Bon diz que sempre que um número de pessoas se unem e formam um grupo em função de alguma afinidade em comum, ou sempre que uma pessoa se une a um grupo já existente, geralmente, instintivamente, o grupo como entidade e cada um dos indivíduos se colocam sob a influência de um líder ou de um chefe que vai ditar de forma direta ou de forma subjetiva a atuação do grupo, a atuação dos indivíduos que formam o grupo. Ainda segundo Le Bon, quanto maior for a relação entre os ideais, as ideologias e os interesses do líder, e os ideais e as ideologias e os interesses do grupo, maior também é a admiração dos indivíduos do grupo em relação ao líder. E maior também é a chance de que o líder seja seguido cegamente por seus liderados, de forma totalmente obediente, sem questionamento algum. Muitas vezes, até deixando totalmente de lado o senso crítico, deixando de lado o bom senso, deixando de lado o raciocínio lógico, deixando de lado a ética. E isso é o que caracteriza o que na sociologia e na psicologia é chamado de mente grupal, quando o indivíduo perde, de certa forma, a capacidade de avaliar as suas ações e passa a ser guiado pelo inconsciente coletivo, criado em algum grupo que faça parte. Isso também explica porque o indivíduo, que de forma isolada pode ser uma pessoa pacata e equilibrada, mas quando em grupo pode ser capaz de atos extremistas e até ser capaz de atos de agressividade, atos de violência. O ser humano é um ser essencialmente social. Como já dizia o pensador russo Vygotsky, todo ser humano se constitui um ser pelas relações que estabelece com os outros seres humanos. Ou seja, precisamos do outro, precisamos da relação com o outro para sermos humanos. Precisamos do outro, precisamos da relação com o outro para sermos quem somos. E por esse precisar da relação com o outro para se constituir um ser, buscamos outros que pensem como nós, buscamos outros que tenham as mesmas afinidades que nós, buscamos outros que tenham a mesma visão de mundo que nós, buscamos outros que tenham os mesmos ideais que nós, buscamos outros que tenham as mesmas ideologias que nós, e assim formamos grupos. Assim nascem as associações, assim nascem os grupos de serviços, assim nascem as igrejas, assim nascem os clubes, assim nascem os partidos políticos, assim nascem as correntes de pensamentos, assim nascem também as conspirações, assim nascem também as correntes ideológicas, assim nascem também as seitas. Se não quisermos nos tornar massa de manipulação por pessoas inescrupulosas que usam a política, que usam a religião, usam técnicas de manipulação e de controle sobre as massas, precisamos estar sempre vigilantes. Principalmente
precisamos estar sempre vigilantes em relação à nossa saúde mental, vigilantes em relação à nossa saúde emocional, para que não sejamos envolvidos em alguma corrente de pensamento que ameace o nosso equilíbrio, para que não sejamos envolvidos em alguma corrente de pensamento que ameace a nossa saúde mental, para que não sejamos envolvidos em alguma corrente de pensamento que ameaça a nossa saúde emocional. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua participação. Se você gostou do tema, deixe o seu like, deixe o seu comentário, deixe também sua sugestão para temas futuros. Se ainda não se inscreveu no canal, aproveite e faça a sua inscrição agora. Se puder, também compartilhe esse vídeo, para que outras pessoas tenham a oportunidade de refletir sobre o tema. Aproveite e veja outros vídeos no canal também, com temas, com conteúdos comportamentais. E eu aguardo você aqui na próxima segunda-feira.